Zambuja Júnior e Nilson Vasconcelos. São 9h25, 9h25, estamos retornando com o Mix Café para a entrevista do dia com Corsã, Faculdade Unicesumar, Restaurante Esquina do Sabor, CAD, Clínica do Aparelho Digestivo, Oficina do Óculos, Silva Paz, Esquina Zalone, também Masbar, Dom Bosco, Esquina Teixeira Júnior e Unimed. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Vamos agora a nossa entrevista hoje aqui no estúdio. O vereador Enio Fernandes, né? Foi rapidinho, né? Ontem a gente esteve aqui pensando em trazer o vereador para falar sobre transporte coletivo, principalmente, e outros assuntos, e já agendamos e já está aqui. Tudo é rápido hoje, né? Pois então, Zambuja Júnior, nós vamos agradecer aqui a gentileza do vereador que atende com tanta rapidez o nosso pedido, né? Que na verdade é uma pauta, viu, vereador? Bom dia. É uma pauta solicitada por um dos nossos ouvintes, né? Com respeito, como disse o Zambuja, ao transporte coletivo, que é uma situação que se cria cada vez pior, né? A gente tem aquela expectativa de que as coisas vão melhorar, mas aqui está a pessoa balizada para falar sobre esse assunto. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Milton. Bom dia, Zambuja. Muito obrigado pelo Opa, espaço, pelo microfone. convite. Não, tá ligado. É, mas não. Alô? Achei o cabinho aqui atrás. Bota outro microfone pro vereador aí. Vamos trocar. Tem uma fartura de microfone. O que não falta é microfone. Agora, o que não falta é funcionou. microfone. Agora deu. Agora deu. Bom dia, Milton. Bom dia, Zambuja. Bom dia, Nilson. Nilson, desculpa. Nada, olha. Bom dia, nosso público ouvinte, né? E de fato, é um tema muito sensível, o transporte público, mas isso não é um tema restrito a Rio Grande, isso é um tema restrito a Brasil. Né? Nós temos um problema chamado transporte público, demanda e custeio, que ele é um tema que irrita todas as administrações públicas no Brasil inteiro. Cidades com porte orçamentário que comportam isso fazem o custeio do transporte público. Alguns modelos, inclusive, já sendo projetados para transporte público a título gratuito, sustentado pelo cofre público. Nós não temos arrecadação tributária para isso ainda em Rio Grande. Se tudo se projetar, se tudo que está projetado se concretizar, daqui a algum tempo a gente vai conseguir fazer isso. Mas hoje nós não temos. Hoje nós temos um transporte público que ele é deficitário, né? Haja vistas que nós estamos há quase uma década tentando fazer uma licitação de transporte público e nós não conseguimos, porque as demandas do transporte público, do serviço de transporte público são enormes e nós não temos custeio, fonte de custeio para manter o transporte público naquilo que nós pretendemos licitar. E nós criamos um desequilíbrio. Agregue-se a isso que nesse meio tempo nós tivemos um fato muito interessante, aliás, dois fatos muito interessantes que culminaram, por assim dizer, por interferir nesse processo de custeio do transporte público. Primeiro foi a questão da pandemia, né, que isso afetou, né, diretamente durante um ano e pouco, toda a cadeia de custeio, de utilização e, por consequência, custeio do transporte. E, por outro lado, a questão dos aplicativos e meios alternativos, modais alternativos de transporte urbano. Estou falando dos aplicativos do Uber, 99, sem fazer propaganda, mas enfim, claro, né, para que nosso público acompanhe a linha de raciocínio. Então nós temos aí também um outro dado que são os incrementos das facilidades de utilização de outros modelos de transporte, como por exemplo as bicicletas elétricas, que é uma tendência natural crescente no mercado. Quem utiliza aplicativo, quem utiliza meio de transporte alternativo, está retirando do transporte coletivo aquele consumidor ou usuário do sistema que ajuda a custear o sistema. Some-se a isso, suba do diesel, suba do insumo, suba do dissídio coletivo, suba de tudo mais, nós chegamos a um valor hoje considerável a nível de passagem, né, do ticket da passagem urbana. E que não pode ser custeado integralmente pelo trabalhador, pelo usuário, porque este efetivamente vai ficar muito caro pela utilização que tem.
Então nós temos aí uma precarização gradativa do sistema de transporte, e isso no Brasil inteiro, mas recortando para o nosso espaço de fala aqui, a cidade de Rio Grande tem essa situação extremamente potencializada, que nós não temos um transporte público adequado na cidade do Rio Grande e difícil atender e manter o padrão de atendimento que a gente projeta, que a gente quer, porque é muito caro. O ano passado tivemos um aumento na passagem, né? E a prefeitura não dá um subsídio a respeito Sim, disso? a prefeitura tem, ela subsidia. Um percentual? Isso, um valor hoje, se não me falha a memória, são 118 mil reais, alguma coisa assim que ela faz subsídio para o transporte público na cidade do Rio Grande. O que também se mostra insuficiente, porque já nós vamos precisar rever o valor da tarifa. Isso é ano a ano, essa tarifa precisa ser revista, porque ano a ano nós temos dissídio coletivo, nós temos o suba do diesel, nós temos a suba do petróleo, do pneu, nós temos a suma de tudo na vida sobe, nós temos um processo inflacionário. Sim, razoável. E que isso tem que ser repassado, porque a empresa não tem como suportar isso sozinha, né? E por que demora tanto a licitação? Pois então, quando o governo Fábio terminou a sua gestão e deixou um modelo de licitação pronto, foi submetido, ele estava em tramitação, passou pela análise do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas fez 3 apontamentos, e esses 3 apontamentos, segundo o então secretário de transporte que sucedeu, o primeiro secretário de transporte da atual gestão municipal, disse que fariam as correções e o edital iria para a rua. Passou-se um ano, nós hoje estamos no dia 8 de janeiro, um dia histórico, diga-se passagem, né, pelos eventos históricos de alguns anos atrás, né, e nós não temos ainda um processo licitatório na rua, e eu não sei sinceramente como é que anda esse processo licitatório, se a administração municipal vai conseguir colocar um processo licitatório na rua ou não. Por conta disso, houve até uma certa ideia do transporte cancelar o trabalho aqui em Rio Grande. É porque a empresa está aqui hoje, a empresa Coperec, que opera aqui ali em Rio Grande, a Transpessoal, ela na verdade é uma empresa que trabalha a título precário, ela trabalha por uma autorização, por uma concessão. A sede é em município. Pelotas, né? É, a sede é em Pelotas, por uma concessão do município. Então, na verdade, ela a qualquer momento, porque ela não está obrigada pela uma licitação, ela pode simplesmente, olha, não me interessa mais prestar o serviço, pega os seus carros e vai embora. Entendeu? Então, ela já veio numa medida emergencial? Já há muito tempo, né? Há muito tempo. E antes dela, a própria Noiva do Mar, né? A Noiva do Mar, ela trabalhava na gestão do prefeito Alexandre ainda. Foi cancelada a licitação que o prefeito Fábio Branco tinha deixado. O prefeito Alexandre optou pelo cancelamento da licitação. Concedeu a título precário a concessão do transporte público às 2 empresas, era a Noiva do Mar e Transpessoal. Em virtude dos problemas que a Noiva do Mar enfrentou, né, ela foi retirada da concessão, digamos assim, né, da permissão, e foi passado integralmente para a Transpessoal, que também vem apresentando certa dificuldade de atender as demandas do município, né, do que é a demanda do usuário do transporte coletivo. Mas já foi feito assim, inclusive foi lançado licitação mais de uma vez, né? E dando deserta. Não houve deserta, porque interesse. Pois é, que tá o problema, né? Que a gente muitas vezes quer um processo licitatório e projeta o mundo ideal e que não é um mundo factível para a empresa. Entendeu? Quando tu começa a exigir muita coisa no processo licitatório, ninguém vai se habilitar, porque o custo da passagem não suporta o que está se exigindo. Entendeu? Então isso é um problema que a gente tem que saber o que se quer, o que se projeta e o que dá para fazer, né? Então muitas vezes as pessoas, o administrador público, eu não estou fazendo uma crítica aqui ao prefeito Alexandre, ao prefeito Alexandre, ao prefeito Fábio, ao prefeito Darlene, não, estou fazendo uma crítica do administrador como um todo. Sim. O administrador muitas vezes projeta um mundo imaginário que ele não consegue concretizar, né? E aí lança um edital com uma série de requisitos e que nenhuma empresa se interessa, exatamente porque o custo destes requisitos não são suportados pelo preço da passagem. Até porque o vereador já tem uma larga experiência, já trabalhou no município como procurador-geral. Fui procurador-geral do município na gestão do prefeito Fábio Branco. E ali nós discutimos muito a questão nós construímos ali, e ela foi uma construção muito sedimentada, né? Foi pelo secretário Anderson Castro, secretário de gestão secretário de Transporte, Segurança e Mobilidade do prefeito Fábio Branco. Ele construiu um processo licitatório muito interessante, né, que era o modelo que dava para ser lançado no momento, que foi apresentado e só teve 3 apontamentos do Tribunal de Contas, que eram apontamentos simples de corrigir, para um processo licitatório que viria. A atual administração, por suas escolhas, optou por não fazer esse processo licitatório e manter a título precário a empresa que está aí. Nesse caráter emergencial, porque já estamos quase numa emergência de transporte, né? Sim.
dentro dessa experiência administrativa, teria assim um projeto ideal para a gente enfrentar essa situação, pelo menos até que aconteça a tal licitação? Na verdade, o ideal e o que se exige, o que é necessário é colocar o processo licitatório na rua, entendeu? É fazer a licitação, entendeu? Porque só fazendo a licitação, o próprio usuário vai ter a garantia de que nós temos uma empresa obrigada na prestação do serviço. Mas a licitação não está sendo bem entendida, ela não está sendo, não é bem entendida, a palavra me fugiu, aceita. Como seria feita essa licitação? Olha, eu acho tem que alguma eu ideia, acho que tem que colocar o edital na rua e as empresas eventualmente que se habilitem podem participar do processo. Bom, deu deserto, nenhuma empresa se interessou, refaz o edital com aquilo que é necessário e bota na rua. Mas é preciso enfrentar o processo licitatório, né? Vamos dizer, primeiro numa discussão com as empresas, mostrar... Sim, exato. A tentar um projeto. Vamos lá, nós temos empresas que elas são, digamos assim, vinculadas a determinados zoneamentos municipais, entendeu? Então tu tem uma empresa que trabalha em Pelotas, tu tem uma empresa que trabalha em Bagé, tem uma empresa que trabalha em Canguçu, em Piratini, enfim, e essas empresas atendem a demanda. Muitas vezes elas não têm interesse no crescimento, porque crescer aumenta a despesa, entendeu? E nós não temos em Rio Grande nenhuma empresa ou nenhum empresário em Rio Grande que faça esse tipo de atendimento, né? Que queira, por exemplo, entrar num processo licitatório e a partir daí possibilitar ganhar o certame, né? Então acho que a gente tem que pensar o que dá para fazer hoje, né? Pezinho no chão, responsabilidade, entender que daqui a pouco reduzir o número de linhas é interessante, né? Horário de linhas é interessante, né? Porque de fato a gente vai ter que ter uma maneira que atenda a demanda da população, né? E que seja factível, seja possível fazer um processo licitatório. O que não dá para continuar é esse remendo que a gente tem aí hoje, que é um critério extremamente temporário, né? Que deveria ser temporário, inclusive, né? Desesperador. Desesperador. E por conta disso, vereador, nós vamos entrar agora naquele outro assunto, que foi essa atitude tomada pela administração municipal com respeito ao transporte coletivo, né? Foi uma série de projetos, digamos, tinha um projeto de lei enviado à Câmara e que inclusive não houve quórum para votação, porque o projeto era, eu não sei se eu posso usar essa palavra, era esdrúxulo. Eu vou dizer uma coisa assim, que eu me perdoem talvez a aspereza da expressão, mas me pareceu uma coisa completamente sem lógica, tu mandar no apagar das luzes um projeto de lei para uma sessão extraordinária para tentar modificar algo que precisa ser construído com a sociedade, entendeu? Um projeto de lei que constrangeu inclusive a própria base de sustentação política da administração municipal. O que pretendia o projeto de lei? A redução do valor das multas aplicadas à empresa permissionária. Imagina. Então estou te dando um exemplo. Por que tem multa no contrato? A multa no contrato, ela tem uma função de punir, mas ela tem uma função também de desestimular a conduta que é irregular, que é ilícita. Sim. Entendeu? Então tu tem lá uma lista de condutas que são tidas como ilícitas, que a empresa não pode adotar, e que se porventura aquela conduta for adotada, vai ter uma multa X. Por exemplo, né, eu vou te dar um exemplo, eu não me lembro dos valores, mas vou te dar um exemplo assim. Se um determinado ônibus não faz a linha, né, naquele horário que ele está obrigado, a empresa teria que pagar lá, vou dar um valor, R$3.000 de multa. Então a empresa, olha, tem que ir lá na Torutama pegar o Azambuja Júnior, porque é aquele horário que é a hora que o ônibus passa lá. Mas a empresa sabe que naquele horário só vai estar o Azambuja Júnior lá, porque ela conhece quem é o usuário do sistema. É o caso da FURG, por exemplo, da linha da FURG. Pois é, então daqui a pouco o que ela diz assim, vale a pena eu pagar a multa ou vale a pena eu ir lá buscar? Bom, a multa é R$3.000, eu vou buscar, porque eu não vou ter esse custo. Agora, no momento que eu vou reduzir essa multa de R$3.000 para R$200, que era o que era pretendido, a empresa vai fazer a conta. Vale a pena eu mandar o ônibus lá ou eu vou pagar a multa? Azambuja lá. O Azambuja que vem a pé, entendeu? Vai fazer atividade física. E eu vou pagar os R$200 porque é mais barato. Basicamente era isso que a administração municipal estava fazendo. Como eu disse, é esdrúxula mesmo. Mas é esdrúxula. E isso causou um constrangimento porque veio num projeto de lei, escondido no meio dos outros projetos de lei, entendeu? Para passar por baixo dos panos. E quando a gente se deu conta do que era, nós, os 8 vereadores da oposição, nós fomos para a tribuna, disse, olha, isso aqui é uma vergonha. E os da oposição envergonhados? Envergonhados. Abandonaram. Se foram embora, levantaram e foram embora, saíram do plenário.
E ainda disseram assim, mas a gente é a favor do povo. Não, quem é a favor do povo ficava no plenário e votava contra. Exatamente. Entendeu? Se omitir num tipo de votação desses é demonstrar que é servil à administração municipal, que foi o que aconteceu. Os vereadores que saíram do plenário são servis à administração municipal. Não tiveram a capacidade de ficar em plenário e, olha, eu vou votar contra. Por quê? Porque isso aqui é ruim para a população. E esse não é um vereador que defende o interesse do povo, como muitas vezes eles dizem, eu estou aqui para defender o interesse do povo. Não é não. Quem está lá e paga o preço de defender o interesse do povo. Agora, existe comprometimento, e a gente sabe disso, né? É uma vaga de CC aqui, é uma máquina que eu consigo lá, e aí isso tudo tem um preço. Quando o executivo manda um projeto de lei desse porte, o vereador ele é obrigado a votar. E quando ele se sente constrangido, o que ele faz? Ele sai do plenário para não votar. Eu não sei se faz parte, me falaram, né? Eu não li o projeto, né? Mas eu me atrevo até a trazer essa informação que eu recebi, de que um dos pontos ali também era o seguinte: o ônibus quando estraga, e eles estragam seguidamente, né? Natural? Aí as pessoas descem do coletivo e aguardavam um próximo que vinha da garagem. Sim. Isso no projeto não poderia ser feito mais. Em tese as pessoas teriam que esperar o próximo outro ônibus na linha. Entendeu? Aí tu fica ali parado esperando, ou vai para a próxima parada e pega lá. Então são Quer dizer, sempre a população que deu um jeito. Na verdade, a população ficaria à mercê da administração da empresa de transportes. Entendeu? E claro que eu entendo isso por parte da administração. Ou seja, a administração ela foi cobrada pela empresa. Olha, as multas estão muito caras, a gente vai embora daqui. É o desespero. É o desespero, entendeu? E como tu não tem uma empresa obrigada por um transporte licitado, ou seja, por uma licitação de transporte, tu tem uma empresa que está em tese, abre aspas, fazendo um favor ao município, né? Fecha aspas, porque ela está aqui, ela pode simplesmente levantar os carros e ir embora a hora que ela quiser, né? Ela diz, olha, eu não tenho mais interesse em transportar em público Rio Grande, a empresa vai lá e bota a faca no pescoço da administração municipal, olha, tu reduz as multas, eu vou embora, entendeu? Ou tu aumenta a passagem, eu vou embora. Quer dizer, o administrativo está refém. Refém da empresa. E aí submete o legislativo a esse tipo de projeto de lei de constrangimento. É verdade. Entendeu? E um legislativo, desculpem também a expressão, que este ano eu já falei, inclusive isso na tribuna, que muitas vezes é mais um carimbador das vontades do executivo do que um construtor de política pública, fica sujeito a esse tipo de enfrentamento. É verdade. Bom, eu não sei como é que nós estamos, a Zambuja Júnior, aí com os nossos apoiadores. E voltamos aqui porque o papo ainda vai ser longo. Como é que estamos? Muito bem, vamos ao intervalo. Então a gente volta em seguidinha com o vereador Enio Fernandes, com assuntos importantes aí para a nossa comunidade. Estou com as mensagens aqui, ó. Ricardo Feijó está assistindo, bom dia a todos. Luiz Marim, bom dia, ligado na melhor, abraços a todos. Este problema transporte público vem de tempos. Quando falam em licitação e assunto ponte de São José do Norte. Na real, empresa alguma quer vir para Rio Grande. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta. Temos uma empresa bem conceituada e antiga, Roma Transportes, por que não negociar? É o que o Luiz diz aí. Depois do intervalo? Pode ser depois do intervalo, então vamos lá. Depois do intervalo a gente traz aí o vereador falando sobre essa pergunta, tá bom? São 9h43, vamos com Corsã, Faculdade Unicesumar, Restaurante Esquina do Sabor, CAD Clínica do Aparelho Digestivo, Oficina do Óculos Masbá e Unimed. Mix Café, com a Zambuja Júnior e Nilson Vasconcelos. Aqui na Clínica Promedical, nós temos o convênio ideal para você, pois oferecemos convênio individual, familiar, kids e empresarial com os melhores preços do mercado. Venha e conheça o nosso convênio. Avenida Portugal, 213, fone 3232-2372. Esquina do Sabor. Buffet livre, prato feito a la Minuto e Marmitex. Entrega na Zona Central. De segunda a sábado a partir das 11 horas. Esquina do Sabor. Avenida Silva Paz, 372. Antiga Pastelaria Japonesa. Fone WhatsApp 984-2553-27. Nós cozinhamos para você. Agora abrimos aos domingos.
Traga sua ideia para a UIG que transformaremos seu desejo em realidade. Esquadrias em alumínio, PVC, box para banheiro, portões e fechamentos em vidro temperado. UIG Esquadrias e Vidros, desde 1978 mantendo a credibilidade que só o tempo nos ajudou a construir. Na Dom Bosco, 485, próximo a 15 de novembro. Fale conosco por nossos telefones e WhatsApp. 32-327-373 9974-2390. Com apenas um clique, você começa sua graduação na melhor EAD do Brasil. São mais de 80 cursos, professores renomados, material didático impresso e digital, app exclusivo para os seus estudos e um monte de recursos legais que não cabem em 30 segundos tudo isso. Venha para a EAD Unicesumar. A cada clique, você mais perto dos seus planos. Ligue 3201-2009 ou nos visite na General Neto, número 215. Você que necessita realizar seus exames de endoscopia e colonoscopia pode contar com a Clínica do Aparelho Digestivo. Na CAD, você encontra profissionais experientes e aparelhagem moderna para o diagnóstico das doenças digestivas. Atendemos IP, Unimed, demais convênios e particulares com facilidade de parcelamento. Nos contacte através das redes sociais ou pelo telefone 3055-0066. Esta é a programação da Estúdio Livre FM 98,5. Ao meio-dia, Flash Hits com Daniel Prado. Meio-dia, Flash Hits com Daniel Prado. As melhores músicas do passado. Estúdio Livre, a rádio da cidade. Estúdio Livre 98,5. Estúdio Livre FM, a rádio da cidade no ar. Um verão com mais energia. Estúdio Livre FM, a rádio da cidade. Aqui quem fala é Léo Bandeira, apresentador do Amanhecendo na Cidade. Tô passando aqui pra te desejar um excelente 2026 com tudo de bom. Grande abraço. Alô, amigos da Estúdio Livre. Aqui é Conde Pinto, diretamente de Santos, junto com meu neto, e desejo a todos um próspero ano novo. Feliz ano novo, galera! Quem vos fala é Luiz Troina. Queremos desejar aos amigos e colaboradores e apoiadores um ótimo ano 2026, seja de muitas realizações. Eu sou o Henrique da Rádio Estúdio Livre. Feliz ano novo. Alô, amigos da Estúdio Livre FM. Eu sou o Nilson Vasconcelos e desejo um próspero ano novo a todos vocês. Eu sou Daniel Prado, apresentador do Flash Hits da nossa Estúdio Livre, e venho aqui desejar um feliz ano novo e muitas felicidades para o próximo ano de 2026. Alô, ouvintes da Estúdio Livre. Aqui é Gelson Constantino, apresentador do Toque Esportivo, e venho desejar um próspero ano novo a todos os nossos ouvintes. Olá, pessoal, eu sou o Pablo Ezequiel. Venha 2026 na Estúdio Livre FM. Eu sou a Zambuja Júnior, venho aqui para desejar feliz ano novo. E feliz ano novo. Feliz ano novo. São os votos de toda a equipe da rádio. Estúdio Livre FM. Mix Café com a Zambuja Júnior e Nilson Vasconcelos. Retornamos com a entrevista do dia aqui no Mix Café com Corsã, Faculdade Unicesumar, Restaurante Esquina do Sabor, CAD Clínica do Aparelho Digestivo, Oficina do Óculos Masbai e Unimed. Lembrando que às 21 horas tem reprise do Mix Café. Quem quiser acompanhar, é transmitido pela Rádio 98,5 e também pelo nosso aplicativo exclusivo. Reprise do Mix Café, 21 horas, aqui na Estúdio Livre FM. Eu confira na nossa página no Facebook. Retornamos, Nilson. Pois então, estamos ao vivo no Facebook e mais tarde estaremos... E a cores, né? Ao vivo e em cores. Com imagem aqui no estúdio. Em cores vivas da Estúdio Livre. O Nilson já está pegando um bronzeadinho, porque está passando muito no cassino. Né? É aproveitar, né, Zambuja? Luiz Marim fez aquela pergunta e o vereador vai falar sobre... transporte coletivo, onde ele pergunta por que a Roma não a Roma Turismo. A Roma Transporte, por que não negociam? Aí vamos ver o que diz o vereador. Bom, em primeiro lugar eu queria dar um grande abraço, um afetuoso abraço no Luiz, que é meu particular amigo, uma pessoa que eu gosto muito,
inclusive. E falar a respeito dessa questão que é importante, né? Existem modelos de ônibus, né? Alguns ônibus são rodoviários e outros ônibus são ônibus urbanos. E o modelo que precisa ser aplicado não são os modelos que precisam ser aplicados para o transporte urbano não são os ônibus que nós temos, por exemplo, na Roma, que nós não tínhamos a Universal, que nós não tínhamos em Atlântico Sul e outras tantas prestadoras na própria LLS, não são ônibus que são utilizados para o transporte urbano. Eles são ônibus de fretamento. Então eles são ônibus muito mais aplicados ao transporte rodoviário do que o transporte urbano propriamente dito. Turismo, né? Entendeu? São coisas que são completamente diferenciadas. Então, as próprias empresas, elas podem, no momento de um processo licitatório, se adaptar e se interessar no certame licitatório, mas isso tem que partir do empresariado, né? Do dono da Roma, do dono do Atlântico Sul, da LLS, enfim, se tiverem interesse, eles podem participar do certame. Mas para isso precisam ter ônibus que sejam apropriados para esse fim, né? Então são ônibus diferentes. O ônibus urbano é uma coisa e o ônibus rodoviário é outra coisa. E tem que estar disposto a fazer um investimento grande. Fazer um investimento alto, com dificuldade de aquisição de ônibus novos, porque as empresas montadoras elas estão muito lentas para fazer essa entrega. Desde 2020, 2021 para cá, elas estão deficitárias para entregar ônibus novos, né? Demora para fazer isso. E cada ônibus desse é a casa de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais. Então, um investimento altíssimo. Altíssimo, né? Bom, vereadora, com respeito ainda a esse assunto de transporte, nós vamos voltar aí a falar. E eu quero ver o caso das carroças também, né? Questão urbana e tal, enfim. Sei que isso foi muito debatido na Câmara de Vereadores. Sim. Na verdade aqui nós temos o quê? Nós temos um termo de ajustamento de conduta que foi firmado lá no segundo mandato do prefeito Alexandre para que o transporte por tração animal fosse retirado de utilização na cidade do Rio Grande, né? Em atenção à dignidade da pessoa humana, em respeitar os animais. Ou seja, o animal não é feito para fazer tracionamento, ponto. Claro que nós temos um outro contraponto a isso, que é a sensibilidade do sistema. O que a gente faz com o carroceiro? O social, né? O social, né? Por conta disso, o próprio termo de ajustamento de conduta firmado no Ministério Público na oportunidade previa políticas públicas para a retirada gradativa, tanto da utilização da tração animal no espaço geográfico, começar no centro, depois ir indo para a periferia até acabar 100%, permanecendo só no meio rural. E também com referência à questão de políticas para a reabsorção deste trabalhador, do carroceiro, no mercado de trabalho. Para isso, a administração municipal precisaria apresentar cursos para esses carroceiros, né? Indenizar a carroça e apresentar cursos. Bom, esses cursos foram ofertados, não atenderam as demandas, e a indenização das carroças também não foi suficiente. Tanto é que nós temos aqui um imbróglio criado, que já há um bom tempo, que a administração municipal já enfrentou agora no final de 2025 e agora já no início de 2026, a promessa do pagamento indenizatório das carroças que foram entregues, o que não foi feito, né? Então as pessoas precisam ser indenizadas, elas entregaram o patrimônio seu, que são as carroças, para a administração municipal. Elas precisam receber o pagamento por isso, sob pena do município estar se apropriando do patrimônio alheio, o que é um crime, é uma improbidade administrativa, inclusive. Então esse é um problema que precisa ser enfrentado, ou seja, a ressocialização do transportador, do carroceiro, através de cursos, reinserção no sistema e tudo mais, e também a indenização patrimonial, porque as pessoas entregaram a sua carroça, né, para a administração municipal para que elas não usassem mais, porque isso fazia parte do termo de ajustamento de conduta. E a administração municipal parece que está prometendo o pagamento, mas até agora, o que se sabe, não efetuou o pagamento. Pelo que eu observei, a informação que eu recebi, ontem nós falamos bastante sobre isso aqui, essa questão aí foi uma promessa feita há 40 dias atrás, mais ou menos. Na segunda-feira agora, vereador, dia 5, eles que haviam prometido, depois daquele manifesto ali em frente ao Paço Municipal, eles haviam prometido esse pagamento para o dia 31, o último dia do ano. Sim. Mas não foi feito. Foi feito no dia 5. E foi feito? Foi feito. Bom. Só que os valores parece que não estão de acordo com aquilo que foi prometido, de R$ 3.500. Sim. Parece que estão recebendo 3.100 e poucos reais, né? É uma coisa que eu não sei ainda qual é o entendimento do valor, enfim. Mas além de tudo isso, e o pior de tudo, é que como é um crime patrimonial, como o vereador disse aqui, temos ainda o problema social. Que é o era o sustento
da família, né? Então esse valor, que é irrisório, digamos assim, Sim. mas pelo menos ele ainda vai ter um tempo de se readaptar. Na verdade, Nilson, o que essas pessoas também a gente precisa compreender é que isso já é um problema que vem há muito tempo. Sim. Isso é pré-pandemia. E anunciado também. Sim, de 18, 19 para cá já se sabia, né? Tanto é que o cumprimento do cronograma de desaceleração, descontinuidade da utilização da tração animal, ele só foi interrompido exatamente pela pandemia. Então ali na pandemia se parou. Nós tínhamos um congelamento do número de carroceiros na cidade, né, e para aquelas pessoas havia uma política pública de retirar as carroças e dar cursos para que as pessoas pudessem fazer outra atividade remuneratória e ter o seu ganha-pão. E também as pessoas muitas vezes não quiseram fazer isso, né? Então nós temos também que compreender que isso não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Nós estamos falando aí já de quase 7 anos, 8 anos no mínimo a respeito disso. Então as pessoas precisam compreender. Mas essas pessoas, bom, a gente vai defender que nós não temos mais atendente da videolocadora, porque as videolocadoras acabaram. A gente vai atender que nós não temos mais alfaiates na cidade, porque o serviço de alfaiataria acabou, que nós temos só 1 ou 2 sapateiros na cidade, porque também não se utiliza mais o conceito de sapateiro. Então as pessoas precisam também se adaptar aos novos tempos, né? E o carroceiro também precisa entender que essa questão de utilizar a carroça para o tracionamento animal não dá mais. Ou seja, isso se perdeu historicamente, né? Então, mas o que faz o carroceiro bom? A gente vai ter que readaptar esse trabalhador para uma outra força de trabalho, né? Bom, utiliza uma bicicleta, mas eu não consigo puxar peso, utiliza outra coisa, enfim. Né? Sim, toma uma outra atitude, né? Entendeu? Sim, perfeito. Esse argumento é perfeito, o vereador. O que se questiona é a gestão desse momento, no momento em que oferece, leva 7 anos, quer dizer, chega no último momento, a administração não tem como honrar o compromisso, quer dizer, mas são uma coisa complicada. Mas, Nilson, são duas coisas distintas. A primeira é que destes 7 anos que eu falo, é o período que as pessoas tiveram para fazer uma readaptação no mercado. Entendeu? Fazer um curso. Bom, eu era carroceiro, agora eu vou ser jardineiro. Eu era carroceiro, agora eu vou ser pintor. Eu era carroceiro, agora eu vou ser servente de obra. Enfim, né? Tô dando exemplos aleatórios aqui, né? E outra questão é a questão digamos assim, da entrega da carroça. Entendeu? Que isso era o final. Né? Isso é o final. Bom, eu não posso mais utilizar a carroça para tração animal, o que eu vou fazer com a carroça? Porque se tu deixar a carroça com o carroceiro, isso é o que diz o Ministério Público, ele vai continuar utilizando, entendeu? Muitos estão fazendo isso. Exatamente, de maneira ilegal, sujeito às penalidades da lei. Mas, né, é aquele tipo de coisa, mas a pessoa está trabalhando, ela está ganhando seu ganha-pão. Esse discurso, desculpem a minha franqueza, mas ele não me serve. Porque senão eu vou defender o vendedor de droga também, porque ele está trabalhando ou está tirando seu ganho. Não, com certeza. Então pronto, é ilícito, independente do que quer que seja. Foi o que eu disse, o argumento era perfeito. Mas acontece que os meios que levaram a isso, exatamente, na questão principalmente dessa indenização, né, e essa situação também criada, o próprio carroceiro ele não se interessou muito nessa questão de aprender alguma coisa, ser realocado. Mas vamos lá, eu também não sei se isso é verdade ou não, mas muitas vezes que nós conversamos com carroceiros ali no gabinete, na própria Câmara, quando eles foram lá, o que eles diziam é que os cursos que foram oferecidos esse ano passado pela administração municipal eram cursos que não condiziam com nada. Ou seja, tu não vai ensinar um carroceiro a ser curso de manicure. Entendeu? Nada contra, mas eu estou dizendo assim, o cara não vai se adaptar a isso. Então tu tem um curso que ele possa se adaptar aí para o mercado de trabalho ou não. Né? Então, ou seja, o curso tem que ser condizente com a pessoa, com que ela tem habilidade para fazer. O cara trabalhou a vida inteira de carroceiro. Aí tu vai dizer, não, agora a partir de agora... Ele não teve tempo nem de estudar, né? Então a vida levou ele para essa sobrevivência, sim. Porque muitas vezes o pai era carroceiro, o avô era carroceiro, os filhos são carroceiros, entendeu? Virou tradição. A carroça virou até patrimônio tradicionável pela herança. Olha, passou do avô pro filho pro neto e ele continuou como carroceiro. Então não pode pegar ele agora e não, a partir de agora o teu mundo é outro. Não é assim. Não é assim que vai fazer. Entendeu? Então tu tem que ter uma política pública para atender essa demanda de transição. Eu vou te dar um exemplo também, dentro destes projetos de lei que foram agora para o Executivo, foi um para prorrogar o sistema de readaptação dos cobradores. Que no meu entendimento era um procedimento equivocado, porque, veja bem, nós estamos falando de 15, 16 ou 18 trabalhadores que foram
cobradores das empresas de transporte. Hoje estão na Guarda Civil, né? Não são os do DATC. São os cobradores da linha sim, da empresa. Isso, particular. Da empresa particular. Que como a função de cobrador deixou de existir, eles precisavam ser readaptados. Alguns se readaptaram, eram 100 e poucos, e os outros não. Sobrou aí 14 ou 15 que não conseguiram se readaptar no mercado. Então veio um projeto de lei da administração municipal para o legislativo, para prorrogar por mais 6 meses, né, este período em que o município estaria arcando, digamos assim, com a readaptação desses trabalhadores. Em termos de política pública, sem problema nenhum. Aí vem os questionamentos, mas isso é responsabilidade do município, porque afinal de contas são empregados de uma empresa privada. Todo trabalhador de empresa privada, quando ele precisa fazer uma readaptação, o cofre público paga isso ou só são esses trabalhadores do transporte privado? Então, esses questionamentos eles precisam ser enfrentados até para que a gente tenha um argumento, uma discussão saudável a respeito. Como política pública, o município acho que tem que sim projetar esses 6 meses para que estas pessoas, ao fim e ao cabo, possam fazer uma readaptação. E quando nós tivermos o exaurimento desses 6 meses, a política pública se encontrou como perfeito e acabado. Olha, nós agora pegamos 100% daqueles que eram trabalhadores, cobradores de ônibus, e fizemos a readaptação deles no mercado de trabalho. Ou porque se aposentaram, ou porque foram fazer outra coisa, porque viraram agentes administrativos da empresa, ou porque viraram motoristas, enfim, né? Mas eles se readaptaram e o mercado reabsorveu. Então, a política pública ela é construída para ela ter um fim. Porque se ela ficar sendo reiterada no tempo, ela perde a razão de ser uma política pública. Entendeu? Sim. Ela não pode. Por exemplo, quer ver uma coisa? Por que eu defendo que o Bolsa Família tem que ser temporário? Por que o Bolsa Família tem que ser temporário? Porque ele tem que atender uma demanda de suprir a necessidade daquela pessoa durante um período de tempo. E essa pessoa voltar dignamente a ter capacidade produtiva própria de prover a sua subsistência, para que ela não fique eternamente dependente do cofre público, porque isso não é nem digno para ela. Sem dúvida. Entendeu? Temos mensagem aqui ao vereador Manuel Santos. Ele diz: bom dia a todos. Sobre transporte coletivo, é injustificável a situação em que se encontra a nossa cidade, pois aqui tínhamos uma empresa pública única no país que foi crucificada, podendo ter sido moralizada, e por fim termos aqui um transporte de qualidade como em Curitiba. Lamentável hoje estarem favorecendo a empresa pública, sendo que podiam ter perdoado a empresa pública. É sobre o DATC. Na verdade, a pessoa que, eu não sei, o seu Manuel, né? O seu Manuel tem um desconhecimento a respeito das contas do DATC. O DATC ele foi encerrado sua atividade porque ele era uma empresa que fazia... Estava dando prejuízo. Absurdo. Absurdo. Entendeu? E ele estava com 4 linhas urbanas, 4 linhas rodoviárias para Porto Alegre, Rio Grande, Porto Alegre. Rio Grande era a única cidade, a única administração pública que tinha uma empresa pública, uma autárquica, para fazer transporte de passageiros para uma linha rodoviária. Ou seja, com custo elevadíssimo. E o DATC só parou de operar porque havia necessidade da troca da frota. Né? Nós tínhamos 4 ônibus, se não me falha a memória, dos quais 3 já estavam com a data limite exaurida. Vencida. Né? E nós estamos falando aí de investimento muito caro. É responsabilidade do administrador público ou da administração pública efetuar o transporte ou licitar o transporte? Entendeu? O município tinha uma concessão do DAER para fazer a linha e mantinha um custo elevadíssimo para fazer essa linha, que com o advento da pandemia houve uma redução significativa. Estejamos a ver que a própria empresa hoje que faz a linha, que é a Planalto, reduziu drasticamente o número de linhas exatamente porque não tem passageiro. E o custo da passagem é alto. Se tu forem 2 pessoas hoje para Porto Alegre, vale mais a pena tu ir de carro do que de ônibus. Sem dúvida, claro. Entendeu? É o que eu faço. É o que todo mundo faz. Entendeu? E o que estava acontecendo com o DATC? O DATC estava sendo utilizado tão somente para aquela troca de favor. Quem bancava o DATC... Quem estava bancando o DATC por ultimamente era a Secretaria Municipal de Saúde, que comprava as passagens do DATC para o transporte de pessoas. Que precisavam consultar em Porto Alegre. E que é muito mais barato para a Secretaria Municipal de Saúde do que levar de comprar a passagem da Planalto do que está comprando do DATC. Também. Entendeu? Então é questão de conta, é botar na ponta do lápis. Essa história romântica de que nós tínhamos uma empresa, isso se perdeu no tempo. Nós criamos o DATC no momento em que nós precisamos criar o DATC.
Mas como política pública, eu acabei de falar, ela cumpriu sua função e precisou acabar. Ela passou da Carris Bondes, né, para da TC. Exatamente. Era o municipal. Municipal. É. Bom, acho que está explicado então aí. Vamos a mais intervalo. Manuel, né? Manuel. Obrigado, Manuel, pela interação. Santos. Obrigado pela interação. Acho que ficou satisfeito com a resposta do vereador a respeito, né? Eu entendi que era o DTC, acho que era. Sim, era o DTC. Deu para entender assim. Tá. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida com o vereador Enio Fernandes, hoje o nosso convidado do Mix Café, falando aí também sobre transporte coletivo. A gente volta com Unimed, Corsã, Faculdade Unicesumar, Oficina do Óculos. Se os seus óculos quebrou, leve na Oficina do Óculos. O Elias conserta na hora e com garantia. Masbar Dom Bosco, esquina Teixeira Júnior. E Unimed, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Mix Café com Azambuja Júnior e Nilson Vasconcelos. Mix Café, Radio Estudio Libre FM, la radio de la ciudad. Atenção, ouvintes, seu bem-estar é nossa prioridade. Apresentamos o Dr. Michel Falcão, um renomado urologista e membro da Sociedade Brasileira de Urologia. O Dr. Michel é especialista em saúde preventiva do homem e traz para você as mais modernas técnicas médicas, incluindo cirurgia robótica e cirurgia de próstata com laser. Se você está enfrentando problemas como cálculo renal, o Dr. Michel também é referência em cirurgias para esta condição. Cuide da sua saúde com quem entende. Agende sua consulta e descubra como o Dr. Michel Falcão pode ajudar você a viver melhor. Dr. Michel Falcão, cuidado e tecnologia a serviço da sua saúde masculina. Clínica Vassur, Rua Quidaban 689, Sala 1. Telefone WhatsApp 31920656, na frente da Unimed. Masbar, aberto das 11 às 15 horas. Dê uma passadinha no Masbar e confira o menu do dia, ainda com alaminutas, com variedades em comidas. Masbar, Dom Bosco 299, esquina Teixeira Júnior, aberto das 11 às 15 horas. Masbar, o seu óculos quebrou, está desconfortável, desajustado e caindo do seu rosto, precisa de algum reparo? Oficina do Óculos, Silva Paz, esquina Zalone. Com apenas um clique, você começa sua graduação na melhor EAD do Brasil. São mais de 80 cursos, professores renomados, material didático, impresso e digital, app exclusivo para os seus estudos e um monte de recursos legais que não cabem em 30 segundos tudo isso. Venha para a EAD Unicesumar. A cada clique, você mais perto dos seus planos. Ligue 3201-2009 ou nos visite na General Neto, número 215. Você que necessita realizar seus exames de endoscopia e colonoscopia pode contar com a Clínica do Aparelho Digestivo. Na CAD, você encontra profissionais experientes e aparelhagem moderna para o diagnóstico das doenças digestivas. Atendemos EP, Unimed, demais convênios e particulares com facilidade de parcelamento. Nos contacte através das redes sociais ou pelo telefone 3055-0066. Sol brilhando na beira do mar, Rio Grande acordou pra cantar. No dia do coração tem som, tem voz, tem emoção. Ligou, já sente a vibração, é trilha pra todo verão. Na Verdinha de 5 pode confiar, é som que não para de tocar. Na rua, na praia ou no carro a rodar, tem uma frequência que faz a gente vibrar. Estúdio Livre FM 985 no ar, a rádio da cidade feita pra conectar. São 20 anos de história e paixão. Ano 20 é festa, é som, é coração. Gerações cantando junto aqui, cada momento tem uma canção pra seguir. É pop, é rock, é liberdade, é trilha sonora da nossa cidade. Estúdio Livre FM vem comemorar 20 anos no ar, fazendo história sem parar.
Livre FM, a rádio da cidade no ar. Mix Café com Azambuja Júnior e Nilson Vasconcelos. São 10 horas e 11 minutos, retornando com o Mix Café ao vivo pela página no Facebook, pela Rádio 98,5, também pelo nosso aplicativo que você acompanha em qualquer lugar. Corsã, Faculdade Unicesumar, Restaurante Esquina do Sabor, CAD Clínica do Aparelho Digestivo, Oficina do Óculos Masbai e Unimed, aqui com a entrevista com o vereador Enio Fernandes, já quase no finalzinho, né, Nilson? Zambuja Júnior, mas eu acho que a gente conseguiu trazer aqui, né, na pauta do principal pedido dos nossos ouvintes a respeito, e já visto as manifestações até que nós recebemos, e eu acho que o vereador conseguiu nos dar uma explicação razoável a respeito de todas essas dúvidas que nós tínhamos. Portanto, nós não vamos prendê-lo muito, viu, vereador? Eu sei que tem outros compromissos, sabe? Agora de manhã, né? Nós até passamos um pouco do limite, mas de forma geral, o que nós podemos esperar aí do Legislativo agora para esse ano que está iniciando? Quer dizer, vai iniciar depois do Carnaval, mas vamos botar que vai iniciar agora em fevereiro. O que a gente pode esperar? O que tem de importância para ser discutido lá? Esse ano vai ser um ano bem interessante. Primeiro porque é um ano político, né? Um ano político de eleições estaduais e federais. Então isso é um termo que agita, né? Muito embora não faça um contato direto, mas nós possivelmente teremos vereadores que sairão candidatos a deputado, enfim. Vai esvaziar um pouco, eu acho, né? Acho que a pauta não, mas nós temos coisas bem interessantes a serem analisadas esse ano, até a própria questão da lei da licitação do transporte coletivo, que precisará ser discutida, né? Outras pautas bem interessantes que virão para o Executivo Municipal. Temos algumas promessas de coisas que poderão ser concretizadas no Estado do Rio Grande. O orçamento já foi votado, né? Já foi votado, com déficit de 118 milhões de reais, né? Que nos preocupa. Que nos preocupa muito. Porque assim, o déficit orçamentário deixado pelo prefeito Fábio Branco, ele teve um resultado financeiro positivo, porque ano de 2025 foi um ano sem nenhuma intempérie. Nós não tivemos temporal, não tivemos ventania, não tivemos nada. Teve pouca demanda de atenção de conservação das nossas estradas vicinais, né? Então foi um ano de pouco desgaste, digamos assim, financeiro para o município. Mas 2026 talvez não seja assim, né? E se nós não tivermos responsabilidade fiscal, e me parece que a atual gestão municipal não tem, né? Nós teremos sérios problemas ali na frente para manter esse orçamento saudável, né? Daqui a pouco vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro. Isso já é fato. Uma questão final. A gente já sabe. Né? Eu vou te falar, e eu não estou falando dessa gestão agora, eu vou falar dos últimos 20 anos. Qual foi a última grande obra pública custeada pelo município nos últimos 20 anos? Não tem. Aliás, a cidade está meio capenga. Capenga, né? Nós não temos, em termos de administração municipal, um projeto para a cidade para daqui a 20 anos. Os projetos são de poder. É projeto para eleição vindoura, por incrível que pareça. Né? Então a pessoa faz um projeto para captar, ganhar a eleição vindoura, e a partir daí coloca lá a sua turma e trabalha para sua reeleição. Mas para a administração da cidade tu não tem nada. Haja vista que as votações elas são exatamente para atender esse tipo de demanda. Ou seja, o vereador ele digamos assim, ele entrega o seu mandato para a administração municipal em troca de favores, de serviços que a administração municipal faz
para o vereador. E isso é muito ruim. É ruim. É ruim porque a gente faz a cidade estar do jeito que está. Nós não temos projeto para a cidade. Né? Tudo aquilo que se projeta para a cidade não passa de discurso. Oxalá eu esteja errado, mas o que eu vejo, por exemplo, com essa questão do polo naval é muito mais discurso do que efetividade. Questão da ponte. Né? É outro. É outro. Tu é de Rio Grande, Nilson? Sou, nasci aqui. Tu te lembra do Clúvio? Do? Clúvio. Clúvio Foi um candidato histórico a vereador na cidade do Rio Grande. Que fazia promessas homéricas, né? Por exemplo, fazia a promessa de construir uma ponte para São José do Norte de madeira que era para não enferrujar. Entendeu? Eu ia dizer trazer leite encanado da ilha. Isso, mas é fantástico porque é um personagem que ficou na história. Ficou na história da cidade, entendeu? Canal Leite. Canal Leite. Né? Tu sabia disso? É de Santa Vitória? Sabia disso? Sabendo agora. Pois é. Então nós temos esse tipo de político na cidade do Rio Grande e parece que isso virou uma rotina. Nós não temos um projeto de cidade para daqui a 20 anos. Perdão, mas tem que rir, né? Tem que rir. Nós agora obtivemos aí pela gestão do prefeito Fábio Branco o financiamento da agência francesa, parte do dinheiro já está aí e eu te pergunto, cadê as obras do que foi projetado? Entendeu? E vai chegar um momento que a agência francesa vai bater na porta da administração municipal e aí? Pois é, eles estão utilizando esse dinheiro já. Aonde? Pois não, mas não foi na praça, né? Não foi. Ali foi pagamento da Transpetro. Ali foi a Transpetro. Foi doação. Foi a Transpetro então, que custeou. Tem doação ali. Ali foi a Transpetro que custeou. Transpetro custeou tanto a iluminação da praça, que, diga de passagem, estava maravilhosa. Olha, a gente falou aqui. Parabéns à administração municipal, porque estava maravilhosa a praça, né? E a questão dos eventos no cassino também foi custeado pela Transpetro. Nós parabenizamos todas essas iniciativas. Isso é bom para todos nós. Claro, sem dúvida. É bom para a autoestima da população, para o comerciante do entorno que trabalhou, para a comunidade que se sentiu segura, para a praça que ficou utilizada. Entendeu? Para a cidade ficou bonita. Gostei da palavra autoestima. Realmente, o Rio Grandino está precisando muito disso. Eu vou te dar uma outra palavra para encerrar minha fala aqui, já me despedir de todo mundo. O Rio Grandino precisa de uma coisa chamada Rio Grandinidade. Orgulho da sua cidade, da sua história, do que a gente tem de bom, olhar para a nossa cidade não com esta fala que é reverberada por todo mundo, que o Rio Grande já foi, que o Rio Grande já teve, que o Rio Grande já era. Não, o Rio Grande tem muito. Quisera a maior parte das cidades do estado do Rio Grande do Sul ter o potencial que o Rio Grande tem. Não tem. O Rio Grande é uma cidade que tem praia, que tem porto, que tem mar, cercada pelas águas, que muito mais nos unem ao mundo do que nos separam dele. E a gente não tem orgulho dessa riqueza natural que todos nós temos. Nós temos aqui em Rio Grande o início da vitivinicultura no estado do Rio Grande do Sul. A primeira produção de vinho foi no estado do Rio Grande. E pouca gente sabe disso. Nós temos também que fazer a nossa emancipação. Por que eu digo isso? Nós temos que deixar de ser uma cidade da Grande Pelotas. Fato. É o que se diz. Né? A gente precisa ter gestão. A gente precisa ter gestão para isso. E responsabilidade. Vereador, muito obrigado. Eu que agradeço. Fico imensamente agradecido, né? Estou conhecendo o vereador agora, não tinha tido o prazer ainda de conversar com ele, mas eu fiquei muito satisfeito aí com a nossa conversa, né? Estou à disposição. Trazendo todas essas informações. E acho que mais satisfeito ainda ficou a nossa comunidade. Ficou por dentro de vários assuntos, né? Relativos principalmente aí ao transporte coletivo. Vereador, não fique ressabiado. Volte sempre. Voltarei. Me chama que eu venho. Ok, muito obrigado. Tá bem, obrigado. Um bom dia a todos. Obrigado pela presença do vereador Enio Fernandes, que esteve aqui no Mix Café. Vamos ao intervalo, a gente volta em seguida, trazendo mais informações na sua manhã de notícias. Mix Café com Azambuja Júnior e Nilson Vasconcelos. A Claro JBL e você no Planeta Atlântida. Corre a uma loja Claro e aproveite. Ao adquirir produtos JBL, você ganha um ingresso. Venha viver esse festival épico. Consulte